A paz do Senhor, meus irmãos, olá. Estamos aqui para mais um programa, Profissões Bíblicas. Estamos aqui tratando de alguns temas das profissões contidas na palavra do Senhor. E eu queria me dirigir a você, meu amigo, telespectador que está aí. Se não conhece, curtir, compartilhar, conhecer, venha conhecer conosco esse programa, essa jornada que traz aí as profissões que estão diante da palavra do Senhor. E se você está conosco aqui é porque você está na rádio, na TV Manaim, e temos aqui o nosso canal no YouTube, né, na TV Manaim, e lá tem todo o playlist necessário, desde o início, quando começamos a falar de algumas profissões, até agora, onde nós estamos aqui para falar com você. E para este episódio aqui, nós vamos tratar de uma profissão que é bastante, vamos dizer assim, uma profissão antiga, né, que já tem aí desde a antiguidade, que é o ser pescador. E quando nós vamos tratar disso, eu queria deixar um texto aqui, um texto padrão, um texto aqui de introdução, e nós vamos aqui depois convidar, chamar os nossos convidados para esse programa. Então o texto está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Então nós vamos tratar dos pescadores, e com isso aqui estamos os meus 2 convidados novamente, né? Estávamos aqui um pouco distantes, mas estamos aqui juntos. O pastor Jadson. Pai do Senhor, pastor Felipe, pai dos seus irmãos. E também o pastor Vitor, para tratarmos esse assunto. Pai do Senhor, irmãos, também Pai do Senhor, pastor Felipe, pastor Jadson. Amém. Muito bom. E aqui, meus irmãos, falar dos pescadores, nós vamos entender um pouco que essa profissão já tem um cunho da antiguidade, né? Quando a gente observa alguns povos da antiguidade, como os fenícios, alguns povos que já dominavam a prática marítima e tinham ali essa prática de coletar os peixes no mar. E temos aqui dentro da palavra uma ênfase maior da pescaria no Novo Testamento, quando o Senhor trata bem ali com os discípulos, né, a origem deles, faz questão de frisar que eles são os pescadores, né, onde é que eles estavam, e a pesca ela se torna ali um campo figurado para nos mostrar a evangelização. E a evangelização hoje para a igreja, ela é também um importante instrumento de levar a palavra do Senhor. E nós sabemos que pescar, né, o pescador, não é simplesmente decidir vou pescar, é isso, pastor Jadson? E aí já chamar o pastor Jadson aqui para nos ajudar um pouco na parte tecnicamente. Eu não posso, né, pastor, hoje eu quero pescar e sair dissolutamente ali pescando, né? Não é assim, né? Existe um preparo. E aí eu queria convidar o pastor Jadson para explicar um pouquinho para nós como o pescador, ele traz essas informações, ele traz esse preparo para o dia a dia ali de trabalho. Amém. Realmente, Felipe, o que você colocou é importante, né? A gente lembrar aos irmãos que participam conosco que a gente está tratando da pescaria no âmbito profissional, né? Então estamos falando daquela pescaria de amadores, né? Ou de esportiva, por exemplo. Mas principalmente ali na antiguidade, a pescaria era a fonte de renda para muitas famílias, né? Então sempre que a gente falar aqui dessa pescaria, a gente vai falar com esse contexto mais profissional, né? Então, como todo contexto profissional, o exercício da pescaria ele exigia uma preparação por parte do pescador, né? E essa é uma das profissões que a Bíblia ela nos deixa assim muitos registros, né? Principalmente no Novo Testamento, como você colocou, né? O próprio ministério de Jesus ele traz para nós várias passagens, vários momentos em que Jesus ele estava interagindo com pescadores, ele estava fazendo ali alguma ação relacionada à pesca, né? Até porque também uma grande parcela dos discípulos ali também eram pescadores, né? Exerciam essa profissão, né? Então, citando assim alguns pontos de preparo, né? Aquilo que o pescador ele fazia para se preparar para sair para a pescaria. Acredito que o primeiro ponto, assim, muito importante é que o pescador ele precisava ser capaz de conhecer o tempo. Então, hoje, você pegar uma embarcação e sair no meio do mar, né, com todo o aparato tecnológico que a gente tem,
já possui seus riscos. Agora os irmãos imaginem como isso acontecia antigamente, né? Onde a gente não tinha tanta base tecnológica. Então era muito importante que o pescador, antes dele partir, ele pudesse observar o tempo, né? Saber se haveria ou não ali uma tempestade se aproximando. E aí tinha algumas técnicas que eles faziam para ter essa ideia. Não era 100%, né, certo, assim como hoje também não é, mas dava ali um grau de confiabilidade. Então, por exemplo, eles observavam os ventos. Se o vento ele viesse do oeste, então isso aí indicava que aquele vento ele traria nuvens e aí poderia ter chuva. Já se o vento tivesse vindo do leste, ele estava vindo do deserto. Então eram ventos mais secos e havia uma probabilidade menor de ter chuva naquele dia, né? Muito interessante. Um outro ponto também era o movimento das águas. Então eles observavam o movimento das águas. Se o mar ele estava muito agitado, né, era um indicativo de ventos fortes, né, e podia gerar uma tempestade, mas já se o mar ele estava calmo, ele estava espelhado, então indicava que ali seria um bom dia, ali uma boa noite para a pescaria, né? Eram alguns pontos. Lembrando os irmãos também o seguinte, que no caso da pescaria no Novo Testamento, o ministério de Jesus, normalmente vai estar relacionado ao Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Então era um local assim até mais controlado, né? Não era tão grande como uma pescaria no alto mar, como a gente conhece. Então conhecer o tempo era um desses pontos. Outro ponto era escolher e preparar as redes que seriam utilizadas no trabalho daquela noite, né? Muito bom. Então, era necessário que as redes, após serem utilizadas, elas fossem limpas, elas fossem consertadas, porque era comum que os nós, né, se soltassem, né, que as tranças se separassem, ou até mesmo que quebrasse algum dos fios da rede ali. Então, esse trabalho de preparo com a rede era muito importante, porque senão você poderia trabalhar a noite toda e não alcançar o resultado ali esperado, né? Um outro ponto também era preparar, né, os locais, né, onde seriam conservados os peixes, né? Lembrando que naquele tempo, normalmente o pescador ele pescava à noite e pela manhã ele já colocava à venda ali nas feiras, né? Então as pessoas compravam peixe fresco. Mas quando se desejava que aquele peixe ele durasse um pouco mais, era necessário ali algumas ações de conservação, como aplicar sal, né, sobre o peixe ou fazer a secagem ali no sol. Então era necessário esse preparo também. E um outro preparo também era o preparo pessoal e coletivo ali dos pescadores, né? Lembrando que como era uma pescaria profissional, raramente saía-se sozinho para pescar. Normalmente saía-se um grupo ali para realizar aquela pescaria. E era necessário que se levasse mantimentos, né? Que se houvesse o preparo individual e coletivo para aqueles que iriam participar daquela atividade. É muito bom, hein? E o que o pastor Jados comentou é de extrema importância, porque você percebe ali que ele não ia realmente de uma forma dissoluta, né? Ele ia preparado. E o conhecer, né, o pescador, né, que a gente costuma sempre a conversar e falar coloquialmente, ele trabalha uma habilidade que o humano tem, que é de observação. Então, os irmãos percebem que ele precisava observar bem o mar, precisava observar bem as estrelas, o céu, para entender os sinais que eram necessários para ele poder ter segurança, né, na navegação, segurança na pescaria e obter o resultado necessário, né? Mas, irmãos, aqui nós estamos sempre trabalhando aqui o paralelo profético e o técnico, né? Então eu queria convidar o pastor Vitor para tentar trazer para nós, Vitor, aqui um paralelo profético de como é que a gente pode aplicar isso na preparação para o evangelho, né? Para a preparação, para alcançar o evangelho da paz aí, nessa parte de levar a mensagem, na preparação da mensagem. Então, quando a gente fala de pescador, de pescaria, e nós queremos trazer o aspecto profético, não tem como nós deixarmos de lado o texto que está em Mateus capítulo 4, verso 19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Esse texto não tem como ficar de fora. No aspecto profético, ele traz para nós uma relação completa daquilo que é o propósito de Deus para a vida do homem, o chamado, né, de Deus ali para a vida do homem. E quando nós vamos ver um aspecto profético, nós conhecemos a passagem, né? Pedro passa a noite toda tentando pescar e nada pega. Quando
chega amanhã, Jesus se apresenta, né, e diz, olha, lança a rede à tua direita. E ali Pedro, ele fala, né, eu passei a noite toda, mas segundo a tua palavra eu lançarei as redes. E ele lança as redes e ele pega muitos peixes, ao ponto de que o barco, a palavra diz que quase ia a pique. Foi necessário ajuda, né? Outros barcos para que pudesse comportar tamanha quantidade de peixes. E essa passagem, já de início, ela já era um apontamento profético para o que iria acontecer. Por quê? Porque aquele momento simboliza o que aconteceu quando Pedro leva a primeira mensagem e 3.000 almas se convertem. Então, há muitos aspectos proféticos. Por exemplo, nós vamos observar onde se dava a pescaria, no mar. O mar aponta para o mundo. Como era feita a pesca? Lançando as redes. As redes apontam para o evangelho. O pescador ali aponta para o servo. O barco aponta para a igreja. Então, veja, cada elemento desse é um aspecto profético. Mas qual foi o elemento que fez com que ele pescasse? Lançar segundo a palavra do Senhor. Então, o que aconteceu depois de Pentecostes? Pedro foi cheio do Espírito Santo, ou seja, era a ação do Senhor, a palavra do Senhor, dizendo lança as redes. Naquele instante, diante do mundo, né, ali no lugar onde muitos estavam presentes ali, pessoas de todos os lugares, ele lança a palavra, né, e pega muitos peixes. E aí, um aspecto, né, o barco quase ia a pique. E nós vemos que essas mensagens, as duas mensagens evangelísticas de Pedro, precisou reorganizar toda a igreja. É verdade. Né? Após isso, o número de salvos, eles cresceram de tal forma que eles precisaram reorganizar a igreja, instituir diáconos, separar funções para conseguir atender aquela demanda. Então ali é uma experiência extraordinária. Agora, como vai acontecer a pesca de qualquer jeito? Não, como o pastor Jadson falou, não é de qualquer jeito. Precisa conhecer o tempo. Você não vai se lançar ao mar a qualquer hora, em qualquer momento. Você precisa conhecer o tempo. Você precisa conhecer o ambiente também. Muito bom. Porque, dependendo da ação do tempo, o ambiente do mar não vai ser bom para o barco. Muda. Ou seja, né? Primeira coisa, nós não vamos evangelizar em qualquer lugar. Se tem uma festa mundana, você vai para aquele meio evangelizar, aquele ambiente, há uma ação contrária ali, de um vento contrário, que não é um ambiente propício. Não é isso? Muito bom. Então, é preciso evangelizar com discernimento. O primeiro aspecto aqui, o discernimento. Depois, o pastor Jadson citou, vou falar apenas 3, citou limpar as redes. Quando os pescadores ali eles estavam limpando as redes, eles estavam preparando o instrumento para chegar o momento de lançar as redes e ter êxito. Isso fala, as redes falando do evangelho, fala do alinhamento do homem ao evangelho. Eu não tenho como evangelizar, pregar um evangelho, anunciar, se eu não estiver totalmente alinhado a ele. Se não viver, né, pastor? Se não viver. Do evangelho. Como eu vou pregar o que eu não vivo, né? Então, eu preciso estar alinhado a esse evangelho. A minha vida precisa estar alinhada a ela. E por último, e muito importante, eu quero falar da conservação do peixe. Porque você tirou o peixe, você tirou o homem do mundo, você agora precisa conservar ele. Ele teve uma experiência de salvação, uma experiência do evangelho. Agora ele vai precisar ser conservado. Como é que ele é conservado? Na santificação. E aí entra o papel da igreja, na assistência, na oração, na instrução, para que o nome seja glorificado e essa pesca, ela seja de fato uma pesca maravilhosa, né? Muito bom, muito bom. E até nesse trecho, né, que o pastor Vitor acabou de comentar, né, da preparação para sustentar o peixe, né, uma das técnicas é você deixar ele secar, que é ficar sobre a luz, né? Então, sob a luz do sol ali você vai ter calor, você vai ter a iluminação, então você tem ali a exposição profeticamente totalmente ao Senhor Jesus
Jesus, é o próprio Deus, né? Então, o sol da justiça. O sol da justiça. Então você vai estar pronto, né, para permanecer, para durar um determinado tempo ali, que é durar, né, a salvação. A salvação está em nós até aquele dia perfeito, que é o dia que ele virá nos buscar, né? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aqui tratando a profissão pescadores, mas ainda não é o final. É o final desse episódio aqui, né, que se acaba agora, mas fica conosco, né? Se você ainda não viu, nós temos ainda outras profissões que foram tratadas. Você pode entrar no canal da Igreja Cristã Maranata, procurar lá profissões bíblicas, você vai encontrar diversos episódios e nós vamos parar por aqui essa parte do pescador, mas vamos continuar no próximo episódio, onde nós vamos tratar a questão da ação mesmo do evangelismo, como é que é feito o evangelismo, como é que é levada essa palavra de esperança para as pessoas, tá bem? Obrigado, pastor Jason, pastor Vitor. Amém. Amém. Um grande abraço a você e até mais.